Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da primeira temporada de Gen V, que foi ao ar nessa sexta-feira 13. Sim, que sexta-feira 13 maravilhosa, não é mesmo? Com esse episódio com muitas revelações, porque inclusive tivemos algumas respostas aí que eu tinha questionado no meu vídeo anterior. E como vocês sabem, esse vídeo ele vai ter spoilers, a gente vai discutir cada detalhe do episódio e teorizar mais junto também, porque da mesma forma que tem respostas, tem novos questionamentos, novas teorias. Então fica avisado que o vídeo vai ter spoilers. Mas antes, não deixa de me seguir no Instagram, porque lá eu faço material bastante complementar aqui ao canal. E lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, como eu falei, né, esse quinto episódio ele foi repleto de revelações. Finalmente a gente teve a resposta sobre o propósito do experimento e também quem estava por trás, né, do esquecimento. Lá no vídeo sobre o episódio passado eu tinha questionado, né, que afinal de contas eles estavam lá na casa do Dr. Cardoça, então ele poderia ou ter ligado para alguém e feito alguém chegar lá a tempo, ter utilizado alguma coisa neles, né, que eu até tinha comentado sobre aquele negócio sonoro, né, que eles podiam ter algo nesse sentido, ou que alguém poderia ter utilizado seus superpoderes. Só que eu não imaginava que quem tivesse utilizado o superpoder teria sido algum deles. Por isso que assim, gente, hoje eu vim de rosa, porque é um dia triste pras patricinhas. Tô brincando. Mas eu preciso confessar pra vocês que eu fiquei bem triste com essa revelação. Eu não tava esperando. Mas assim, gente, vou falar aqui, não é só porque eu gosto da personagem. E apesar do episódio ele construir, né, uma motivação, porque o episódio mostra pra gente que ela acreditava que ela tava ajudando eles, que ela tava protegendo eles. E se for pensar, né, ela sempre era uma personagem que ficava meio recuando. Quando o Andrew queria ir pra frente, ela falava, olha, você vai se colocar em perigo, não faça isso sem me falar e etc. Então ela sempre tava meio que nesse entorno, né, sem precisar essencialmente apagar a memória deles. Isso o episódio constrói bem, que ela tava ali tentando proteger eles, mas eu acho que tem algo por trás a mais aí, até porque a gente tem uma cena ali, né, da relação dela com a Indira, que é muito similar ao que a gente já tinha visto da Indira com a Marie, né. Lembra que eu tinha falado sobre essa relação meio de cuidado? Não, vem aqui, querida, eu sei que você fez o máximo que você pôde. Ela tem um trabalho de manipulação muito grande, né? Por isso que ela também é uma personagem cativante, porque ela, apesar da gente ter total consciência, gente, eu assisto Gen V tendo total consciência que a Indira não é boa pessoa, porque afinal de contas ela tá por trás aí da floresta, ela tá nem aí se é Bob, se é Greg, o cara que trabalha lá, ela tá nem aí também se o doutor acabar morrendo, porque afinal esse é o trabalho dele, entendeu? Ela também manipulou ali o Tech Knight, então a gente sabe que a mulher é esperta, entendeu? Ela não engana ninguém, mas a manipulação, o gaslighting é tão poderoso ali, né? Esse é o poder dela, do gaslighting, tô brincando. Mas é tão poderoso que ela traz esse acolhimento que é quase genuíno, assim, sabe? Então o que eu quero dizer com isso é que claramente a Kate, ela foi manipulada dentro desse pensamento que ela tá protegendo as pessoas. Mas eu sinto que tem algo a mais no por trás disso. Por exemplo, como que foi o envolvimento inicial dela com essa história? Será que começou só ali com o Luke, porque ela via que ele tava sofrendo com relação ao irmão, porque o próprio Sam externaliza aqui falando que ela fez que o Luke esquecesse dele por diversas vezes, só que o Luke acreditava que o Sam estava morto. Então de que momento, a partir daí, ela começou a manipular? Será que ele não acreditou que estava morto e foi atrás? Ou porque ele ia atrás e sempre descobria, ele tinha memória apagada e ele acreditava nessa realidade, né, que o Sam estava morto, enfim. O que eu quero saber é o envolvimento inicial dela. Será que sempre foi nesse intuito só de proteção? Tem uma manipulação maior? Tem, sei lá, família dela fez parte do experimento, tem algo que estão ameaçando dela, sabe? Queria saber se tem um por trás um pouco mais sombrio do que só esse aspecto da proteção. E aí isso, gente, me fez ir para um outro questionamento, e vem a primeira teoria do vídeo, né? É se a Kate, de repente, ela não foi o motivo do colapso do Luke lá no primeiro episódio, né? Porque nesse episódio aqui, quando a gente vê que ela sente muito o que aconteceu ali com o Andrew e tudo mais, ela
ela devolve as memórias dele, e o Andre, ele vê desde o início, né, desde o momento que ele esqueceu. Lá no primeiro episódio, né, o Luke, ele ficava falando, externalizando pra ela que ele sempre sonhava com a floresta, que tinha esses sonhos com o irmão dele e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando se de repente a própria Kate não devolveu as memórias dele, aí ele se ligou que o Sam de fato estava vivo, mas as coisas que ele tinha descoberto, como por exemplo, o envolvimento ali do Brink, né? Até porque, em certo momento da série, o Andrew chega a questionar o porquê que o Luke perdeu a cabeça, porque ele fala assim, ele era a pessoa mais calma e sã que eu conhecia, como que ele perdeu a cabeça, né? O que catalisou isso? Então talvez a Kate ter devolvido as memórias, ele ter noção do contexto, inclusive de que o próprio irmão, que ele acreditava até então tá morto, porque ele também fala lá no primeiro episódio pra Marie, meu irmão está morto, e aí do nada o irmão não tá mais morto, sabe? Eu acho que pode ir pra esse caminho, de tipo a Kate de fato ter catalisado isso. E outra coisa que reforçaria isso pra mim também, é que no momento do colapso do Luke, a única pessoa do grupo que não tava presente era a Kate, assim como foi ali na situação do Sam. A gente vê o Luke passando por Jordan, tanto que tem a briga ali, depois o próprio Andre e a Marie, né, ela se envolveu ali no negócio, e a única que não aparece é a Kate. Então talvez a motivação seja para as pessoas não verem essa culpa dela ter devolvido a memória e isso ter catalisado o surto do Luke e ter acontecido isso com o Brink e tudo mais, porque a gente sabe que sempre tem um por trás a mais. Por exemplo, a Marie ter mentido ali que ela lutou, quando Jordan explicitamente tinha pedido para ela que isso seria um apagamento, que ela precisava falar a verdade, e mesmo assim ela não falava, porque ela tava ali, né, dentro do top 10 e tava aproveitando a glória de ser a heroína. Então eu acho que tem um por trás aí pra ser cavado mais, eu acho que vai mais ou menos por esse caminho. Mas ainda assim, por mais que ela tenha certa culpa, porque afinal ela usou os poderes, ainda acho que foi pela motivação do qual ela foi manipulada, que ela acreditava que estava protegendo, assim como ela acreditava que estava protegendo o Luke de não saber que o irmão estava morto de fato, né? Até porque, né, a gente via em alguns momentos em que ela estava junto ali com ele, o quanto o Luke sofria com a condição do irmão. Então é como se ela tivesse quase que tirando o sofrimento dele. De novo, não tô falando que é correto, mas tentando compreender aqui a motivação e como essa manipulação pode ter chegado nela a ponto dela manipular também alguém que ela amava, né? Cada vez mais a gente tá mais próximo de descobrir o que tá acontecendo nesse experimento, até porque esse episódio, ele já trouxe uma boa resposta pra gente, falando que a função, o fundamento do experimento é justamente eles conseguirem controlar os SUPs, e isso faz muito sentido, que nem eu tinha falado no meu vídeo anterior, né? A Vogue, ela sempre teve no entorno de pesquisas sobre SUPs, a gente viu isso com o Soldier Boy, a gente viu isso com o próprio Homelander, ele é de fato uma criação de laboratório, né? E quando a gente pensa na Vogue, numa forma geral, né, a gente vê que eles são mestres da manipulação. Não é à toa que, por exemplo, no episódio anterior, o Tech Knight, ele foi ali fazer uma investigação fajuta para despistar o que tinha realmente acontecido, porque ninguém podia descobrir sobre a floresta, que foi o grande catalisador do surto do Luke, que, enfim, ia desencadear um monte de coisa. Então a gente vê que a Vogue, ela sempre tá em torno de muito produto, da narrativa que eles escolhem. A própria Marie, né, ela tinha que falar um roteiro ali, então para eles ter esse controle faria com que eles não tivessem situações para lidar, como foi do Homelander no final da terceira temporada e também da Starlight, né, que abriu ali a live no final da terceira temporada e falou, né, o que ela tinha descoberto da Vogue, ou até mesmo a manipulação da morte da Maeve, que inclusive é um grande ponto de início aqui dessa temporada de Gen V, esses acontecimentos. É lógico, o experimento ele não vem a partir desses eventos essencialmente, mas para que esses eventos não aconteçam, porque dá a entender que esse experimento acontece há 8 anos, desde quando o A-Train entrou ali pro set, mas não só, né? Toda aquela questão que eu já tinha pontuado aqui sobre a Godolphin ser a universidade mais segura para os SUPs há 7 anos. E aí eu passo
a entender também um pouco mais, que era um questionamento do episódio anterior, por que o experimento ele é feito no Sam? Porque até então, o que a gente tinha de personagem mais forte ali na universidade era o Luke, só que foi revelado no episódio anterior que o Sam, ele era mais forte que o Luke, e a gente vê, né, ele tem a super força, ele tem esse poder da Maeve também. Inclusive, eu quero falar do Sam aqui, até pela cena específica dele, mas só pra gente concluir aqui a questão do experimento, a gente vê o Cardoça falando que ele queria, na realidade, a Marie, porque ele fala que ela é extremamente poderosa, só que ela não tem noção dos poderes dela, e de fato ela não tem. Aqui nesse próprio episódio ela externaliza, né, que ela fala que ela não sabe como ela fez a explosão ali do Rufus, né, quase como foi a cena inicial dela, quando ela teve o primeiro período dela, ela viu que ela tinha manipulação do sangue, mas ela ainda não sabia controlar, e isso acarretou em matar os pais. Aqui a gente já vê uma evolução do poder em que ela não precisa se cortar para utilizar seu próprio sangue, mas sim como manipular o sangue dos outros. Ela até começa a fazer um pouquinho ali, tipo, da situação quando ela tira o rastreador, já é uma forma internalizada, né, de mexer com o sangue e sair, mas ela mesma fala que ela não sabe como que ela fez aquilo. E no vídeo anterior eu tinha até comentado que ela teria um poder talvez até similar ao da Newman, né, que ela poderia explodir cabeça se ela quisesse, porque afinal temos sangue por todo o nosso corpo, e se ela explode um membro, ela pode explodir a cabeça de uma pessoa. Talvez a intenção do Cardoça esteja até aí, né, porque eles têm uma super ali, que tem um poder raro, que é o poder inclusive de uma congressista, né, e tudo relacionado a Vogue é sobre poder, inclusive eles poderem controlar os supers, que são criações laboratoriais deles, seja pelo composto V, ou seja como Homelander ali, né, ainda assim é uma criação a partir de algo deles, então ter esse controle sobre eles também é uma questão de poder. E é interessante a gente ver o Cardoça falando que a Marie, ela é tão poderosa que seria mais fácil dele conseguir controlar o experimento, porque ela não teria surtos similares ao do Sam, que acaba matando metade da equipe num dia, outra metade no outro. Ela teria tamanho poder, mas não a ponto dela saber usar, então isso acarretaria com que o experimento andasse, assim como ele fala, né? E pra mim, o que eu concluo também das informações que eles dão aqui, é que eles querem o mais poderoso, e por isso Sam foi escolhido, porque até então ele era o mais poderoso, porque eles poderiam controlar alguém como Homelander, alguém como Soldier Boy. Talvez aí esteja até a resposta, né, da aparição do Soldier Boy em Gen V, porque já foi anunciado pelo próprio Prime Video. Eu tinha questionado, né, lá no meu vídeo anterior. Então vamos ver, né, como que vai conectar esses pontos, se a partir desse experimento eles vão conseguir controlar alguém como Soldier Boy. Então assim, tô bastante satisfeita com as respostas aqui, mas eu queria falar sobre alguns outros pontos que eu acho legal a gente destacar sobre esse episódio. Já que a gente tá falando principalmente do Sam, né, eu queria falar muito sobre a cena dele dos fantoches. Lembra que no meu vídeo anterior eu tinha falado que o Sam, ele era quase como a junção de cada um dos 7, que ele tem o poder ali, tipo, de força do Homelander. Ele não solta poder no olho, mas ele tem a super força, ele pula igual a Maeve e tudo mais. E é interessante a gente ver que a mente dele, ela é retratada de forma muito similar ao Black Noir. O Black Noir, pra quem não assistiu The Boys, ele tem todo um episódio pra mostrar como era a mente dele e para mostrar a história dele meio cartunesca. E aqui eles fazem tipo isso, só que com fantoches, para mostrar de forma visual que a mente dele é algo que foge do controle, tanto que quando ele mata aquelas pessoas, ele não tem noção total, né, que vem dessa esquizofrenia ali dele. Mas eu também acho interessante a gente observar como a Emma acabou se tornando meio que uma voz da razão dele, meio que como um ponto de direção, um horizonte para ele, que era algo que ele não tinha, já que ele achava que as pessoas desistiam dele. E falando da Emma, gente, eu tô adorando que ela tá ficando cada vez mais em alta. Eu acho que ela merece, e ela tem que se desprender da mãe dela assim, faz a grilinho gigante se ela quiser, se não quiser também não faz, entendeu? Mas eu tenho achado que a personagem, ela cada vez cresce mais. Nossa, é engraçado falar, ela cresceu realmente, mas ela cresce mais narrativamente, porque ela acaba sendo muito ponto de solução para as questões principais que estão ali com o Sam, já que ela é esse elo
castelo dele, né? E falando em ficar gigante, gente, eu não podia deixar de falar sobre a cena inicial, que eles fizeram bem pique faculdade mesmo, né? Tipo, acordar sem não saber o que aconteceu na festa, os stories da festa depois, mas também trazendo a discussão aí da série como os relacionamentos, né? Porque a gente vê que os casais de fato eles estão bem formados e acho interessante que a série traga uma discussão como toda a questão de Jordan. Eu acho interessante que cada vez mais eles reforçam a questão do bigênero e como, né, o gênero é definido. Achei muito interessante a conversa Dilly, afinal eles colocaram pronome aqui, né, pra Jordan. Mas não só isso, também a questão do Rufus, né? Eu já tinha falado dele, né, dele ser o típico apoiador ali do Homelander, e aqui a gente tem a história da Kate, né, dela falando como que ele utilizou dos poderes pra se aproveitar dele, algo que iria acontecer sim com a Marie. E eu vou falar aqui pra vocês, eu não acho que ele é todo inocente nessa história não. Aquela conversa dele ali com a Indira, por mais que ele tenha falado que ele trabalha ali com ela, algo similar ao que era Jordan com o Brick, eu acho que ele pode ter um envolvimento maior sim, pra ser sincera. Afinal, ele não é flor que se cheire, o projeto, a experiência não é flor que se cheire, e não sabe também, né, se a Indira não tá manipulando ele de certa forma. Mesmo que ele seja o personagem com o pior caráter aí da série, ainda assim ele também pode estar sendo manipulado. Agora, uma coisa eu preciso dizer aqui, eu achei esse episódio sensacional, eu gostei muito de como as informações foram vindo, mas eu preciso dizer aqui também que teve um aspecto que me incomodou um pouco de narrativa, é que conforme eles foram descobrindo, né, que eles tinham sido apagados ali à mente e tudo mais, que eles não tinham esquecido só da noite, que eles tinham esquecido de vários dias, eu gostei muito de como se caminhou para eles irem descobrindo as coisas. Mas depois, quando eles têm um segundo ponto de virada, né, que é quando revela que a Kate que estava apagando a memória deles de uma forma geral, depois eu senti que quando a Marie encontrou Jordan no corredor, a descoberta foi muito mais repentina. Eu entendo que eles não vão fazer uma segunda vez, até porque isso também ia ficar muito cansativo, mas a forma ainda assim que foi feita, eu senti que não linkou muito, sabe? Mas tirando isso, eu acho que foi de fato um bom episódio. A gente tem informações que são cruciais aí pro mistério da temporada, mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vocês acham que essas teorias podem se concretizar? Que a Kate teve um envolvimento no surto do Luke? As nuances aí de revelações sobre o experimento e como pode se dar a partir disso? E me conta aí qual que você acha que vai ser o link com o Soldier Boy. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!